Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer o dribble. Ele é uma das minhas técnicas favoritas, cara. O dribble é muito legal de fazer e impressiona se você souber fazer, tá, mano? Bom, pra você tá fazendo ele, eu recomendo você usar um baralho novo, tá? Não, assim, dá pra fazer com um baralho velho, tá? Esse aqui, ó, pode ver até pela cor dele que ele já tá velho. Baralho é uma coisa, inclusive, que estraga muito rápido, né? Enfim, você consegue fazer ele com baralho velho, mas não fica tão bom, fica mais complicado. E quando você troca entre os dois baralhos, você percebe que o baralho velho parece que tá mais grudento. É uma sensação bem estranha, mas também dá pra fazer, cara. Mas eu recomendo fazer com baralho novo, principalmente pra aprender. Fica muito mais fácil aprender com um baralho novo, tá bom? Então vamos lá. Pra você começar, vou pegar aqui o seu baralho. Você vai posicionar o seu dedo midinho aqui no canto superior direito, tá? Esse tutorial é para destros, né? Se quiser, se você for canhoto, é só você inverter, né? Fazer isso com a mão esquerda. Então você que é destro, você colocar o seu dedo midinho no canto superior direito, a parte aqui, tá bom? Colocou o seu midinho aqui na quina, você vai colocar o seu polegar aqui no canto inferior esquerdo, tá? Nessa parte aqui. E você vai colocar os outros dois dedos, o anelar e o do meio aqui em cima, tá? E você agora vai colocar o seu dedo indicador aplicando pressão para baixo nessa parte aqui do baralho, tá? Vou colocar o seu dedo indicador aqui aplicando pressão para baixo, tá? Então, midinho ali no canto superior direito, polegar canto inferior esquerdo, junta os dedos ali em cima e coloca o indicador aqui. Você vai aplicar bastante pressão, mas ó, eu tô aplicando bastante pressão com o meu dedo indicador. Porém, eu não estou curvando muito o baralho. Pode ver que ele tem uma certa curva, mas ele não tá assim. Não é para fazer assim, senão você vai estragar o seu baralho mais rápido e o dribble não vai ficar tão bom, ele vai ficar meio esquisito, tá? Então você coloca bastante pressão com o seu indicador e você puxa para cima com o seu polegar, tá? Você aplica pressão com o indicador e puxa para cima para jogar as cartas, né? Eu vou dizer dropar as cartas. Então você coloca o seu dedo indicador aqui, coloca bastante pressão com o dedo indicador, tá? É pressão que você tem que colocar o indicador. E você vai subindo o seu polegar, tá? Lembrando que você não vai aplicar pressão para cima com o seu polegar, porque senão ele vai fazer o que eles chamam em inglês de overbowing, né? Que é você curvar muito. Pode ver que eu tô curvando muito. Isso estraga o baralho e não é bom para a vida útil dele, tá? E o fã não fica bom por causa disso. Então você só vai aplicar muita pressão com o seu dedo indicador. O seu dedão você apenas vai puxar para cima, tá bom? Por que você aplica muita pressão com o dedo indicador? Por causa que para ter aquele efeito do dribble, que ele fica meio que, tipo, as cartas saem assim do baralho, eles dobram assim, eles ficam meio que assim no meio do ar, meio vertical, em forma vertical, né? Eles saem do baralho horizontal e curvam assim no meio do ar. Você tem que aplicar muita pressão, tá? Se você não aplicar muita pressão, eles não vão acabar fazendo essa curva, eles vão sair do baralho assim e vão ficar só assim, tá? Agora, se você aplica muita pressão, eles vão sair do baralho assim e vão ficar no meio do ar assim. É isso que a gente quer. A gente quer que tenha essa aparência de cobra, né? De centopeia. Então, você aplica bastante pressão com o seu indicador, tá? E você puxa as cartas pela quina com o dedão para dropar as cartas. Então, muita pressão com o indicador e puxa para cima. Para você tá pegando as cartas na sua outra mão, você tem que fazer essa mão aqui. Você meio que enfatiza, né? Você coloca o seu midinho muito para cima, tá? Porque quando você criar esse efeito de centopeia no meio do ar, das cartas assim, elas vão cair elas vão cair na vertical. E se você deixar a sua mão reta,
as cartas elas podem escorregar para frente ou para os lados. Então você tem que deixar a sua mão assim, tá? Deixar ela inclinada para as cartas caírem assim e parar no seu dedo midinho, entendeu? Então você tem que fazer isso aqui com a sua mão, tá? Você tem que abrir ela bastante mesmo e deixar o seu midinho para cima, para que as cartas caiam aqui nesse midinho e parem, tá? Se você não fizer isso, se você não deixar a mão meio que assim na vertical, não, na diagonal, se você não deixar a sua mão assim, as cartas elas podem cair aqui e passar para lá, ou muitas vezes, por exemplo, como as cartas são novas, elas sambam muito, ó. Pode ver que a carta tá sambando ali. Então vai cair uma em cima da outra, a carta vai acontecer isso aqui, ó. Vai cair uma carta, vai cair um pacote inteiro. Então você tem que deixar a sua mão um pouquinho na diagonal assim, tá? E com o midinho para cima para conseguir catar as cartas, tá? Então fica essa pegada aqui com a sua mão esquerda. Com a sua mão direita, você vai deixar o seu dedão aqui no canto inferior esquerdo, midinho no canto superior direito, e colocar o anelar e o do meio ali. E você vai colocar pressão para baixo com o seu dedo indicador e coloca bastante pressão com ele para criar aquele efeito de centopeia, tá? Então coloca bastante pressão com o seu indicador. E você vai apenas puxar com o seu dedão. Uma dica para fazer o dribble, né? É você deslizar o seu dedo indicador no baralho, tá? Isso vai parecer meio estranho, mas você vai fazer esse movimento aqui, ó, no baralho. Você tá com o seu dedo indicador aqui e você vai puxar para trás assim. Eu não sei porque isso ajuda, mas isso ajuda muito. Principalmente se o seu baralho for velho. Se o seu baralho for velho, você fazer esse movimento de puxar para trás com o indicador vai ajudar bastante, tá? Com um baralho novo, isso não é tão necessário. Você pode simplesmente só apenas aplicar pressão para baixo. Porém, com um baralho velho, você pode fazer isso aqui, de puxar o seu indicador para trás, querendo meio que juntar assim com o seu dedão. Você pode, porque vai ajudar bastante. No baralho novo, eu não preciso fazer isso. Não preciso. Porém, se eu fizer, também não vai mudar em nada, não vai alterar em nada. Tá? Você pode fazer isso. Eu recomendo pegar a memória muscular de fazer assim, né, de juntar os dedos, porque com baralho novo e com baralho velho vai funcionar. Se você apenas pegar a memória muscular de apenas deixar e aplicar pressão para baixo, você não vai conseguir fazer com baralho velho, apenas com novo. Então eu recomendo seriamente vocês pegarem a memória muscular de fazer assim, né, de puxar, né, tentando juntar os dedos, porque você vai conseguir fazer tanto com baralho velho quanto com o novo, tá? Algumas dicas, né, para caso aconteça aqui, que provavelmente vai acontecer com você, se você estiver iniciando. Se não acontecer, ótimo. Mas o que acontecer geralmente é as cartas ficarem presas, né? Tipo, esse aqui, ó, a carta ficou presa, ó. Tá vendo que a carta tá ficando presa? Isso acontece por causa desses 3 dedos aqui. Tá? Para você estar corrigindo esse problema, você, enquanto estiver fazendo o dribble, né, com a sua mão, pode ver que, ó, os meus dedos, eles vão passando das cartas, tá? Ó, pode ver que vai passando das cartas, ó, tá passando. Passou das cartas, né? Passou bastante, tá? Para você corrigir esse erro das cartas ficarem presas enquanto você solta elas, é só você ir abrindo aos poucos os dedos, que aí elas não vão ficar presas. Então, para você corrigir esse problema, tem 2 possibilidades, né? Eu vou falar da segunda, que eu não recomendo você usar para fazer o dribble, mas sim para uma outra técnica, tá? Então você vai estar aqui fazendo, né, o seu dribble e vai ter um momento que você vai perceber que as cartas vão ficar meio estranhas. No caso, você está fazendo devagar. Quando você pegar a memória muscular para fazer o dribble, você já vai saber quando isso vai acontecer e vai começar a abrir inconscientemente os seus dedos, tá? Então você vai estar fazendo aqui, lembrando que você está fazendo devagar. Você vai perceber onde que as cartas começam a ficar presas e você vai começar a abrir os seus dedos lá de cima. Abrir muito pouco, tá? É muito pouco, não é muito. Tipo, você tá assim. Você não vai precisar fazer isso. Você vai precisar só dar uma levantadinha bem de leve, que já vai soltar as cartas. A segunda forma de resolver esse problema, que geralmente é usada para fazer o anaconda, né? Que o anaconda é aquele dribble gigante que o cara puxa. Que, bom, para você estar resolvendo o problema, enquanto você estiver aqui fazendo o dribble e você perceber que as cartas forem ficar presas,
você tá com a sua mão assim na horizontal. Você vai puxar para trás. Só fazer isso aqui, as cartas elas vão sair, elas não vão ficar presas. Isso aqui eu recomendo só para fazer o Anaconda, o Dribble, e como ele é pequeno, ele não precisa dessa técnica, tá bom? Então para você só fazer o Dribble, você apenas estende um pouquinho os seus dedos lá de cima, que já vai resolver o problema. Agora, se você for fazer o Anaconda e tiver tendo problema com isso, vale muito mais a pena você fazer o Dribble e puxar para trás no final, para as cartas saírem sem ficar presa. Uma recapitulada aqui. A sua mão de fazer o Dribble, você vai colocar o seu midinho aqui em cima, no canto superior direito, e vai juntar o anelar e o do meio, tá bom? Assim, dessa forma. O seu dedão vai ficar aqui embaixo, tá? E o seu indicador vai aplicar bastante pressão para baixo. E o seu dedão, o seu polegar, vai apenas puxar as cartas para cima, assim. Tá? Lembra de aplicar bastante pressão, porque senão não vai criar o efeito de centopeia e não vai sair rápido, né? Olha aqui a diferença, por exemplo, eu vou aplicar pouca pressão, ó. Não sai rápido, tá? Isso não é meu dedão, isso é a pressão. Eu vou fazer da mesma velocidade, ó. Eu puxei com meu dedão na mesma velocidade. O que mudou foi a pressão que eu apliquei com meu dedo indicador. A pressão muda o seu dribble, tá? Então lembre-se de utilizar, né, a pressão. A sua mão esquerda você vai deixar assim, tá? Você pode moldar essa pegada para pegar as cartas, mas é obrigatório que a sua mão fique assim. Não é assim, não é assim, é assim, meio deitada na diagonal, para que as cartas, quando forem cair direto no seu midinho e ele parar as cartas, assim impedindo de elas caírem e consequentemente amassar as cartas ou alguma coisa do tipo, tá? Ela pode ser moldada do jeito que você quiser. Enfim, você pode fazer um straddle grip, né, para as cartas caírem assim na sua mão, tá? Você pode abrir do jeito que você quiser, contanto que o seu midinho fique aqui embaixo e garanta que as cartas não vão cair, tá? Então lembra-se sempre de deixar a mão assim na diagonal, com o seu midinho bem estendido para que as cartas caiam aqui e não amassem, né? E esse foi o tutorial do Dribble. Muito obrigado!